colocar de pé, irmãos? Let's stand one more time. Senhor, queremos te dar graças, Senhor, queremos te louvar. Uma vez mais estarmos reunidos como o corpo de Cristo, igreja do Senhor. E te louvamos, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus provedor. Aleluia, Senhor. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos mantém. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, por todo o mantimento, por toda a provisão que o Senhor tem trago à nossa comunidade, Deus, às nossas vidas e a cada um de nós. Queremos te louvar por todas as crianças que estão ali reunidas, que o Senhor possa derramar o teu Espírito, Pai, sobre a vida de cada um deles, a fim de que eles conheçam o Senhor, a fim de que eles sejam ensinados, ó Deus, diante dos seus caminhos, e que o Senhor nos traga, Deus, sabedoria a todos nós, para que nós possamos instruí-los e conduzi-los e revelar a Ele, ó Deus, a todos eles, ó Deus, os mistérios da Tua Palavra, para que eles cresçam em sabedoria, cresçam em graça e em fé e em entendimento. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Pode se sentar. May be seated. Irmãos, é gratificante estarmos uma vez mais reunidos. It is so gratifying to be once again reunited. E quantos aqui são filhos de Deus? Who here is a child of God? Amém. Aleluia. Quantos Who são here filhos de Deus? is a child of God? Amém. Amém. Aleluia. Você crê nisso? Do you believe this? Yes. Você crê nisso? Do you believe Yes. this? Aleluia. Somos igreja de Deus. You're the church of God, Somos a verdadeira Israel, the true Israel, os verdadeiros descendentes de the Abraão. true descendants of Abraham. Essa é a promessa que Deus deu a Abraão, This is the promise which God gave to Abraham, de que seremos os filhos dele that would be his children, e que nós seríamos a bênção sobre todas as famílias. and that would be the blessing over all families. Você crê nisso? Do you believe Aleluia. this? Amém. Você verdadeiramente crê nisso? Do you truly believe this? Isso é uma verdade grandiosa, irmãos. This is a great truth. Quando o nosso entendimento, a gente vai compreendendo With our understanding, we go and comprehend a dimensão the dimension da obra redentora de Deus sobre as nossas of vidas. the rendering grace of the Lord in our lives. Isso transforma o nosso viver. And this changes our works Isso transforma a maneira pela qual a gente vive. in the way that we live. E é sobre isso que eu quero tratar contigo essa manhã. And that's what I want to talk to you about this morning. A nova vida em Cristo. The new life in Christ. Aleluia. Amém? Amen. A nova vida em Cristo. New life in Christ. Em Efésios capítulo 2, In Ephesians 2, Paulo traz um dos grandes ensinamentos de todo o Evangelho. Paul brings one of the greatest teachings of all the Gospels E diz o seguinte: and says the following. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder da paz, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. As for you are dead in your transgressions and sin, in which you used to live when you were following the ways of the world, and the ruler of the kingdom of the air, and the spirit who is now at work in those who are disobedient. Então olha só, nós estávamos mortos nas transgressões, We were dead in our transgressions, mortos nos nossos pecados. dead in our sins. Isso significa que uma vida de iniquidade This means that a life of iniquity é morte. is death. Uma vida em desobediência à verdade A life of disobedience against the truth é morte, is death. não é vida. It's not life.
E Paulo fala que nós estávamos nessa situação, And Paul tells us that we were in the situation, mortos em transgressões e dead in pecados, transgressions and sins, na qual nós costumávamos a viver. in which we used to live, Ou seja, o passado. or meaning the past. Costumávamos a viver. We used to live. Esse era um estado passado. That is the state of the past. Isso era onde nós estávamos. This is where we were before. Um lugar A place de iniquidade, of iniquity, de injustiça, of injustice, de transgressão. of transgression. Ou seja, Meaning, imagine um lamaçal, um imagine chiqueiro. a mud pit. Lembra do filho pródigo, Do you remember the prodigal son? quando foi comer a comida dos porcos? When he went to go eat the food of the pigs. Essa é uma natureza. That is the nature. O porco estava lá na sua natureza, The pig there in its own nature. comendo de sua própria comida. Eating of his own food. E aquele rapaz estava lá. And that boy that was there. E a palavra de Deus fala que ele se caiu em si. And the boy, the word says that he fell on himself. E ele lembrou que aquele lugar não era o And lugar remembered dele. that place was not for him. Ele falou, na casa de meu And he pai. says, in my Hallelujah. father's house. Na casa de meu In my pai. father's house. Até os escravos Even the slaves têm dignidade. have dignity. Então uma natureza So it is of the environment de iniquidade, of iniquity, de sujeira. of dirt. O porco gosta disso. A pig likes this. Ele ama aquilo. He loves to be in there. Quando você pega um porco, If you grab a pig você vai lá, dá um banho and nele, you give them a bath enfeita ele, coloca um lacinho. and make it look beautiful, Assim que você solta, as soon as you let it go, o que ele faz? what will he do? Ele volta para a lama. He goes back to mud. Esses são aqueles que estão nas suas transgressões e pecados. Those are the ones that are in their transgressions and sins. Eles amam o pecado. They love sin. Eles amam a They iniquidade. love iniquity. E Paulo disse que nós estávamos nessa And situação. Paul tells us that we were in this situation. Ele fala, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na Saying, in desobediência. which you used to live when you followed the ways of the world, and the ruler of the kingdom of air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Ou seja, Meaning, há um ensinamento, there is a teaching, há uma there is filosofia a philosophy que governa a iniquidade. that governs iniquity. As pessoas que vivem na transgressão, People that live in transgression, eles seguem esse ensinamento. they follow this teaching. E Paulo fala que esse ensinamento é o príncipe do poder do ar. And he tells us that this teaching is the ruler of the kingdom of the air. Que é um espírito That it's a spirit que guia essas pessoas nas that guides his people transgressões. into transgressions. Ele fala, o espírito que agora atua, que está atuando nos que vivem na desobediência. Saying that the spirit who is now at work in those who are disobedient. Ou seja, existe uma cultura, Meaning there is a culture. há um estilo de vida There is a certain way of life que é uma vida de iniquidade. that is a life of iniquity. E Paulo fala que nós estávamos nessa condição. And Paul tells us that we were in this condition. Olha o verso 3. Look at the verse 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, All of us lived among them at one time, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. gratifying the cravings in our flesh and following its desires and thoughts. Essa é a cultura da iniquidade. That is the culture of iniquity. Viver segundo os desejos da carne To live to the desires of the flesh e segundo os nossos pensamentos. and according to our thoughts.
Quando a gente olha para o mundo e vê as coisas que o mundo almeja, When we look at the world, we see the things that the world loves, e a gente passa a buscar essas and we coisas. tend to look for those things. Paulo escreve isso aos Gálatas. Paul writes this to the Galatians. Ele fala, como que eu posso agora ver vocês voltando às práticas que vocês anteriormente as faziam? How can I see you guys now going back to doing the practices of which we used to do? Vivendo segundo os nossos pensamentos, Living according to our thoughts, satisfazendo a nossa vontade. gratifying our will. Nós, como os filhos de Deus, temos uma luta diária. As children of God, we have a daily fight. Todas as manhãs nós levantamos pela manhã All mornings we wake up, e nós temos uma decisão a tomar: and we have a decision to take. seguir a vontade do Pai To follow the will of the Father, ou seguir a nossa própria vontade. or to follow our own will. E o texto segue dizendo, And the text continues on saying, verso 3 ainda: como os outros éramos por natureza merecedores da ira. like the rest, we were by nature deserving of wrath. Nós éramos merecedores da ira de Deus. We were deserving of the wrath of God. Quem vive segundo a sua própria vontade, Those who live according to their own will, quem vive e busca os pensamentos deste who live mundo, according to the thoughts of the world, estará sujeito à ira de Deus. will be under God's wrath. E nós éramos And merecedores us, dessa ira. we were deserving of this wrath. A ira de Deus. The wrath of God. Muitas vezes foi nos apresentado Many times it was presented to us Deus de amor, a God of love, que não necessariamente é o amor de Deus. that not necessarily the love of God. Eles mudaram, vamos supor, a verdade sobre o amor de Deus foi dissipada. They changed, they removed the true love of God, E transformaram Deus num cara bonzinho. and transformed God into a good guy. Que é aquele cara, tipo o profeta Eli, Who is like the guy like Prophet Eli, o sumo sacerdote Eli. the high priest over there. Os filhos de Eli estavam roubando os sacrifícios das pessoas. Eli's children were stealing away the sacrifices Eles of estavam others. praticando o They mal, were practicing evil, desobedecendo a lei. disobeying him. E Deus falou para o Eli diversas vezes: And God even told Eli multiple times, corrija os seus filhos. educate your children. Mas Eli, o que ele fez? And what would Eli do? Ele foi lá e passou a mão nos filhos dele. And he would just let them do it. Isso não é amor. That is not love. Aleluia. Esse falso ensinamento que Deus é um cara bonzinho, This teaching that God is the great que Ele guy, vai suprir todas as suas vontades, that He's going to give you all your desires. vai te dar uma condição confortável. He's going to make you comfortable. Essa é uma falsa verdade. That is a fake truth. Deus não tolera a iniquidade. The Lord does not tolerate iniquity. E nós todos estávamos And all of us were vivendo nas nossas transgressões. living in our transgressions. E Paulo fala: And Paul says, éramos por natureza merecedores da we ira. were by nature deserving of wrath. Nós estávamos condenados ao inferno. We were condemned to hell. Você estava condenado a uma vida de morte. You were condemned to a life of death. Você estava condenado à ira de You Deus, were condemned to the wrath of God. a viver a eternidade na perdição. Living eternity in perdition. Todavia, All along. verso 4, todavia, And all along. Deus que é rico em But misericórdia, God who is great in love for us, pelo grande amor de Cristo, for His great grace, quando ainda estávamos mortos em that when transgressões, we were still dead in our transgressions, pela graça são salvos. it is by Hallelujah. grace that we were saved. Todavia, All along.
Agora o amor foi revelado. Now love was revealed. Mas para que o amor fosse revelado, But for love to truly be revealed, um preço foi necessário. a price was to be paid. A ira de Deus The wrath of God sobrecaiu sobre Cristo Jesus falling na upon cruz. Jesus Christ on the cross. Aquilo que viria sobre você What was upon you veio sobre Cristo na came cruz. upon God, Jesus on the cross. E lá na cruz o próprio Cristo gritou: And on the cross, Christ Pai, says, por que me abandonaste? Father, why have you forsaken me? Ele fala: pela graça vocês são salvos. And it says, by grace you are saved. Esta é a graça de Deus. This is the grace of God. Porque todavia, Because from all along, destinados a um julgamento you eterno, were destined to great Deus que tribulation. é rico em misericórdia, God, who is full of mercy and grace, derramou sobre nós came upon us a sua graça. your grace. Aleluia. Verso 6. Verse 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. And God raised us up with Christ and is seated with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Essa é a promessa, That is the promise. a aliança que Deus fez The com Abraão. alliance in which God made with Hallelujah. Abraham. Irmãos, isso é tremendo. Isso, Aleluia. This is so great. ele fala: It says Deus nos ressuscitou com Cristo. that God raised us up with Christ. Isso significa uma nova vida. This symbolizes a new life. Ressuscitar. To resurrect. Nós estávamos mortos, You were dead, mas agora but now foi-nos dado you vida. were given life. Essa é a verdadeira That is vida. a true life. Nós fomos ressuscitados. You were resurrected. Ressurreição. O Resurrection. poder de Cristo foi derramado sobre The nós. power of Christ was poured out over us. Paulo fala pelo poder. Paul tells us by the power. O poder que João escreveu lá no capítulo 1. That John wrote in chapter O 1. poder que nos deu o direito de The sermos power chamados that gave filhos us de the Deus. power to be called children of God. Aleluia. Verso 7. Verse 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, Aleluia. demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. In order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Esse é o verdadeiro amor. That is a true love. Porque para nos amar, Because to love us, Deus precisou ser justo. the Lord needed to be Hallelujah. just. Ele teve que fazer justiça. He had to do justice. E a justiça foi feita em And Cristo, justice was done through Christ. na cruz. On the cross. Tomou sobre si Took upon Himself todas as nossas all transgressões, our transgressions, todos os nossos all of pecados our sins, e toda a and condenação all condemnation que era destinada a that cada um was de nós. destined to each and every single one of us. E o amor de Deus e a bondade de Deus foi demonstrada para And conosco. the goodness and the kindness of God was shown unto us. Versos 8. Verse 8. Pois vocês são salvos For it is by grace you are saved, pela graça, through faith, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. and it does not come from yourselves, it is the gift of God. Não há nada que nós fizéssemos There is nothing that we could have done que nos deu o direito da liberdade. that would give us the right to freedom. Deus em si mesmo, God within Himself, por sua misericórdia e for His graça, mercy and grace, nos resgatou. received us. Isso é graça. That is grace. Agora como é que eu alcanço essa promessa? Now, how do I get to that promise? Pela fé, Through faith. crendo que Cristo é Senhor, Believing that Christ is Lord. crendo que a cruz Believing that the cross
trouxe o poder brought on the power da adoção de filhos. of the adoptionship. Essa é a promessa. That is the promise. Mas toda promessa há um propósito. But all promise has a purpose. Olha o verso 9. Look at verse 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Not by the works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. O versículo 9 começa, não por obras. Verse 9 starts, not by works. O versículo 10 termina, para fazer boas obras. And verse 10 does, but to do good works. Isso é o propósito. That is the purpose. Nós somos salvos You are saved para as boas obras. to do good works. E não foram as boas obras que nos salvaram. And it was not our works that saved us. Ou seja, Meaning, quantos aqui creem na palavra do Senhor? who here believes in the word of the Lord? Deus te deu esse dom. The Lord gave you that gift. Aleluia. Esse é o dom de Deus, That is the gift of God, de crer. to believe. E agora porque você crê, And now because you believe, você fará as obras do Senhor. you will do the great works of the Lord. Não faz sentido sermos cristãos. It does not make sense for us to be Christians, Não faz sentido sermos igreja. to be church, Não faz sentido sermos o povo de Deus to be the people of God, se a gente não realiza as obras que o Senhor nos mandou a fazer. if we do not realize the works that the Lord has told us to do. Não existe cristianismo There's no Christianism em si mesmo. in itself. Ou seja, quando você vive uma vida cristã Meaning, when you live a life of being a Christian, que te faz ser membro de uma comunidade, that makes you be a member of a community, e aí você vem aqui a todos os encontros and you come here to all the encounters, e volta para sua casa and go to your home para viver a vida deste mundo, to live the life of this world, buscando searching as coisas deste mundo, the things of this a world, carreira desse the mundo, career of the as world, promessas desse the mundo, promises of the world, o dinheiro desse the mundo, money of the o world, sucesso desse the mundo. success of the world. Isso é religião. That is religion. O que há de diferente entre um budista, What is the difference between a Buddhist, um islamista a Muslim, ou qualquer outra religião, or whichever other religion, um católico? a Catholic? Quando eu ando lá em Westboro, When I walk around Westboro, tem a Church Street, think Church Street, tem a Main Street. think Main Street, Eu vejo, tem uma igreja batista, there's a Baptist church, que hoje não é mais uma igreja, é só um prédio. that's no longer a church, it's only a building. Tem a igreja congregacional, There's a Congregational church, tem a igreja católica, there's a Catholic church, tem a igreja episcopal, there's a Episcopal church, tem a igreja metodista. there's a Methodist church, Deixa eu ver se eu me lembro. Ah, tem, subir na Main Street, tem o templo judaico. going up there's the Jewish one, Jewish one. Tem um islâmico? Ah, essa não. and that's a Muslim one. You think about non-denominational? Você consegue compreender isso? Can you even comprehend that? Lá em Westboro tem o grupo os seniors. Center, in Westboro, there's a senior center. Tem um golf club, There's a golf a club, seniors club, a senior a club, women's seniors club. a women's seniors club. Too many clubs. Tem vários clubes. As pessoas fazem parte de clubes. People are part of clubs. As pessoas seguem suas comunidades. They follow their As communities. pessoas seguem seus They encontros follow their meeting places, e ali fazem as suas reuniões. and then they do their meetings. Eu te pergunto, Now I ask you, qual o sentido? what's the meaning? O que uma pessoa que foi
transformada, but is a person that was transformed, retirada das removed transgressões, from their transgressions, recebido uma nova natureza, receiving a new nature, vive uma vida comunitária. lives a life of community. Então, uma vida sem propósito So a life without purpose não faz sentido. does not make sense. Aleluia. Deus não nos chamou para sermos um clube. The Lord does not call us to be a club. Deus não nos chamou The Lord does not call us para nos reunirmos to be a club, para comer e beber. to eat and drink. Deus nos chamou The Lord has para um called us propósito. for purpose. E se esse propósito não está vivo em nós, And if that purpose is not alive in us, nós precisamos refletir sobre se realmente, de fato, we need to reflect if truly a graça de Deus nos alcançou. grace of God has encountered us. O texto fala, The verse says, as boas obras, verso 10, finalzinho do 10, as boas obras, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. in the end of the verse says, for Jesus to do the good works in which God prepared in advance for us to do. Deus nos chamou God has called us para um propósito, for a purpose, para realizar aquilo que Ele, antes da fundação do to do mundo, in which He, before the foundation of the earth, nos chamou para has fazer. called us to do. Então havia uma missão. So there was a mission. Deus pensou numa The Lord missão. had called us for a mission, E aí Deus te chama and He calls on you para cumprir a missão. to follow through. Cristianismo sem missão Christianism without mission não é cristianismo. is not Christianism. Cristianismo sem Christianism propósito without purpose não é is cristianismo. not Christianism. É um clube. It's a club. E aí o texto segue dizendo, verso 11. And verse 11 says, Portanto, lembre-se therefore remember de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. And it says the following, therefore remember that formerly you were called Gentiles by birth and called the uncircumcised by those who call themselves the circumcised, which is done with a human body by the human hands. Remember that there are times in which you were separated from Christ and excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Nós éramos gentios, You were Gentiles, ou seja, estrangeiros. meaning foreigners. Não éramos nação de Israel. You were a nation of Israel. Nós éramos incircuncisos. You were uncircumcised, Isso significa que nós não tínhamos cidadania. meaning we didn't have any citizenship. Não éramos povo de Deus. We were not the people of God. Lá em Gálatas, In Galatians, Paulo escreve o seguinte: Paul writes the following. as pessoas estavam exigindo das pessoas People were asking of other que people para ser cristão eles precisavam se circuncidar novamente. that to be a Christian they had to be circumcised. E o que Paulo está dizendo aqui Paul is saying here é justamente a mesma coisa. is just the same thing. Olha só, éramos gentios por nascimento, chamados incircuncisão, chamados incircuncisão, We were Gentiles by birth called uncircumcised, feita no corpo por mãos humanas, which is done to the body by human hands. e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de And Israel. remember that at that time you were apart from Christ, excluded from the citizenship in Israel, Separados da comunidade. excluded from the community. Paulo está é justamente isso.
Follow us just in this. Não somos um clube. We're not a club. Não somos circuncidados para ser membro de alguma coisa. We are not uncircumcised to be a member of something. Deus nos trouxe o direito de sermos filhos. That God has called us and gave us the right to be Ele nos children. deu He gave us o poder de sermos filhos, the power to be children, para que nós pudéssemos viver uma nova vida that em we be Cristo. able to be living a new life in Christ. O texto segue dizendo: And the text continues on following. mas agora em Cristo Jesus, But now in Christ Jesus, vocês you were once, que antes estavam longe, were far away, foram aproximados mediante o sangue de have Cristo. been brought near by the blood of Christ. Nós fomos aproximados. We were brought close. Nós nos tornamos igreja. We were made church. Nós nos tornamos povo. We were made people. Nós nos tornamos a nova We were Israel. made new Israel Mediante o sangue de Cristo. through the blood of Christ. Pois Ele é a nossa For paz. He is our peace, O qual de ambos fez that in from both made one, e destruiu a barreira, and broke o through muro de barriers, inimizade, the wall of His anulado em love, seu corpo by setting a aside lei His dos flesh, mandamentos expressa em the ordenança. law of His commandments, commanding and regulations. O objetivo dele His purpose era criar em si was mesmo, to create in Himself, dos dois, out of two, novo homem, one humanity, fazendo a paz thus making e peace, reconciliar com Deus, and one body to reconcile them to both God, os dois em corpo, two in one body, por meio da cruz, through the cross, pela qual ele destruiu a inimizade. by which He put death to hostility. Ele veio e anunciou a He paz came and preached peace a vocês to you que estavam who longe, are far away, a paz and peace aos que to estavam those who perto, are near. pois por meio For through dele, Him tanto nós como vocês have access temos acesso ao Pai, to the Father por um só Espírito. by one Spirit. Portanto, Coincidentally, vocês já não são estrangeiros you are nem no longer forasteiros, foreigners and strangers, mas concidadãos dos but santos, fellow citizens with God, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento and dos also apóstolos members of the e households, dos profetas. built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Cristo como pedra angular, with Christ Jesus with Himself as His cornerstone, no qual todo o edifício é in Him ajustado who the whole building is joined, e cresce para and tornar-se rises to become a santuários. holy temple of the Lord. Amém? Aleluia. Essa é a nova vida de Cristo. That is the new life of Christ. Nós fomos feitos povo de Deus. We were made people of God. Deixa eu te falar algo. Let me tell you something. Só existem dois tipos de pessoas no mundo: There's only two types of people in the world: os filhos da perdição the children of perdition e os filhos de Deus. and the children of God. A palavra de Deus não trata da humanidade The Word of God does not just talk about humanity como raça. as a race. Não há negro, branco, There is no black or white, gentil ou Gentile or Jew. judeu. Não há pobre ou rico. There is no poor or rich. Não há ninguém. There is no one. O que nos faz diferença na humanidade What makes a difference in humanity é se nós somos is if we were filhos de Deus children by God ou filhos da iniquidade. or children of iniquity. É isso que interessa. That's what the Não difference. importa se você é americano ou It brasileiro, does not matter if you're American or europeu Brazilian, ou chinês. European or Chinese. Não importa o que é você. It does not matter what you are. O que importa What matters é se a cidadania do céu is if your citizenship is in heaven, alcançou o seu coração. reached your heart. E como Jeremias escreve, And as Jeremiah writes, o profeta fala: eu transformarei corações de the pedra prophet says, I would turn away hearts of em stone corações de raiva. in a heart of flesh. Aleluia. Como está o seu coração? How's your heart?
A que povo você pertence? To which people do you belong? Você é povo de Deus? Are you a child of God? Você é igreja de Deus? Are you the church of God? É ou não é? Are you? E o chamado de Deus para nós The calling of God to us é que nós sejamos como Cristo. is that we will be like Christ. Eu quero encerrar lendo Romanos 8. And I want to finish up reading Romans 8. Sabe o que você deve buscar? And what you have to search for. Sabe o que você deve almejar? Do you know what you have to long for? Romanos capítulo 8, Romans 8, 28. 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. And we know that all things work for God works for the good of those who love Him, and those who have been called according to His purpose. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, For all things, that God works on all things for those who love Him, para os que foram chamados who have been called segundo o quê? according to O propósito. His purpose. Não perca o propósito. Don't lose the Hallelujah. purpose. Não viva uma vida sem Don't live a propósito. life without purpose. Aleluia. Qual é o propósito What is the purpose que vocês têm estabelecido na sua in vida? which you have established in your life? Verso 29. Pois Verso 29. aqueles que de antemão conheceu, For those who God foreknew, também os He also predestinou predestined para serem to conformes be à in imagem the de seu image of His filho, Son, a fim de que ele seja that o might be the primogênito firstborn entre muitos among irmãos. many brothers and sisters. Aleluia. O propósito de Deus The purpose of God é que você seja a imagem de Cristo. is the image of Christ. Você é a imagem de Cristo quando você está dirigindo. Are you the image of Christ when you're driving? Você é a imagem de Cristo Are you the image of Christ quando você está em casa, when you're at home, diante dos seus pais. upon your parents? Você é a imagem de Cristo no seu casamento. Image of Christ in your Você é a marriage? imagem de Cristo no seu trabalho. Are you the image of Christ in your job? Você é a imagem de Cristo quando as pessoas olham para você. Are you the image of God when people look at you? Você é a imagem de Cristo Are you the image of God quando você está fazendo o que ninguém está te vendo. when you're doing something that nobody can see you do? Você é a imagem de Cristo Are you the image of quando God você anda pelas ruas. when you walk through the streets? Esse é o propósito cristão. That is the purpose of Christ, Christian. Sermos a imagem de Cristo. To be the image of God. E Deus aqui o texto fala, Paulo está dizendo And Paul is saying on here que nós devemos ser a imagem de Cristo para que uma promessa maior se cumpra. that we need to be like Jesus so that a bigger promise would happen. Ele fala, It says, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. so that he can be like the firstborn of many brothers and sisters. Lá em João, In John, quando João Batista batizou Jesus, when John the Baptist o baptized Jesus, Espírito veio sobre Jesus e the disse, Spirit comes upon Jesus and says, esse é meu único filho. "This is my only child." Aleluia. Jesus era o único, Jesus was the only, mas agora ele é o primeiro. but now he's the firstborn, E ele só pode ser o primeiro and he can only be the firstborn se a promessa de Deus te alcançar. if the purpose of God has been reached, A fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. so that he can be the firstborn into his brothers and sisters. Olha para o seu irmão mais velho, Look into your older sibling, Cristo Jesus. Christ Jesus. É com ele quem você tem que parecer. It's with him that you have to look to, Para que Cristo, então, that Christ then possibilite a Deus Pai will be like Christ Jesus, God the Father, ter os seus filhos. as his children. Sabe, Deus, antes de ser Deus, Paulo Júnior fala isso, God, before he was God, Paul Jr. says this, ele é Pai. he is Father. Amém? Amen? Aleluia. Nós somos chamados. We were called.
Não para ser membros de um clube. not to be members of a group, Não para ser membros de uma comunidade. not to be members of a community. Mas nós somos chamados para ser povo de Deus. We were called to be children of God Que caminha no propósito that walk on the purpose de abençoar of blessing as famílias the families da terra. of this earth. Amém? Amen. Quer orar por nós aqui, pastor? Que o Senhor possa The Lord may te conduzir conduct you nessa promessa. in His promise. Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Let us stand. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. And I wanted to ask a question to the brethren. Vocês entenderam de fato o que o Revel ministrou aqui? Did you really irmãos? understand what Hillel preached today? Isso é muito forte. It was really strong. Nós não somos chamados a sermos um clube, irmãos. We were not called to be just a club. Nós somos chamados a sermos filhos We were called to be children. e manifestarmos To manifest us, a glória de the Deus. glory of God. Essa é a nossa This is identidade. our identity. Não dá para brincar de Jesus, It is irmão, not just playing around like Jesus. porque ele foi bem claro aqui para nós. Because He was very clear É to filho us. da luz, Child of light, ou filho das trevas, or irmão. child of darkness. Não dá para ficar em cima do You cannot mundo. be in between. Não tem ninguém em cima do There is mundo. nobody on top of the É wall. luz It's light ou trevas. or darkness. Quem que a gente quer ser, irmão? And who do we want to be like? Quem nós somos, irmão? Who are we? Quem nós somos, irmãos? Who are we? Filhos da luz ou filhos das trevas? Child of light or A gente darkness? tem andado como? Where have you been walking? Como filho da luz A child of light, ou como filho das trevas? child of darkness. Aleluia. Bate aí no ombro do seu irmão aí. Touch your brother's shoulder. Bate bem forte. Fala assim, você é filho da luz, amém? Tell him you're child of light, amen. Nós somos filhos da luz, amém? We're children of light. Nós somos filhos de Deus, amém? We're children of God. E esse é o nosso propósito. And this is our purpose. Anunciar, To announce, sermos a resposta to be the answer para as pessoas que estão to the morrendo. people that are dying outside. Anunciar aquele que nos chamou das To announce trevas the one who has called us from para a darkness sua maravilhosa luz. to His wonderful light. Esse é o nosso chamado. That's our calling. Bate no seu peito aí, ó. Get on your chest. Para ser eu sou filho de Deus. Say, I'm a child I am a of God. child of Nós God. somos filhos de I'm Deus. a child of We are God. children of Só para você lembrar, nós não Only somos filhos das remember, trevas. we're not children of the darkness. Nós não somos filhos do medo. We're not children of Somos fear. filhos das trevas. But we're children of God, of light. No longer a slave to fear. Aleluia. Oh, I am a child